Os Estados Unidos têm uma dívida que supera seu próprio peso econômico. A Europa acumula trilhões. O Japão convive com números que ultrapassam até o próprio PIB. E até nações ricas em petróleo, que literalmente vendem energia ao mundo, carregam dívidas gigantescas. Mas isso cria um enigma desconfortável. Se quase todos os países estão endividados, então quem é o credor? Quem exatamente está do outro lado dessa matemática impossível? Quem está emprestando para todo mundo ao mesmo tempo? A resposta não está em cofres escondidos, nem em uma sala secreta cheia de ouro. Ela está em um sistema invisível, uma engrenagem silenciosa que sustenta o dinheiro moderno. A dívida não nasceu em bancos modernos. Ela nasceu do medo e da guerra. No final do século XVII, em 1694, a Inglaterra estava quebrada. Em guerra contra a França, o país havia drenado suas reservas de ouro e o rei já não tinha como financiar os soldados, os navios e a própria sobrevivência do império. Sem alternativas, ele recorreu aos comerciantes mais ricos do país. Homens influentes, donos de grandes embarcações, comerciantes de lã, de madeira, de comida, gente que no fundo mantinha a economia viva. Eles fariam um pacto com o rei, emprestariam dinheiro hoje em troca de impostos futuros. Foi a primeira vez que um Estado decidiu financiar o amanhã. Foi o nascimento oficial da dívida pública moderna. E desse pacto surgiu o Banco da Inglaterra, não como um banco comum, mas como uma fábrica de promessas. Promessas que podiam ser compradas, vendidas, negociadas. A partir desse momento, governos descobriram algo poderoso. Eles não precisavam mais conquistar ouro, eles podiam criar crédito. A França logo copiou, a Holanda aperfeiçoou o modelo. E quando os Estados Unidos surgiram, adotaram o mesmo mecanismo. Não como um improviso, mas como estratégia. A dívida virou sinônimo de credibilidade. Parecia contraditório, mas era simples. Se alguém quer comprar sua dívida, significa que confia no seu futuro. Os impérios antigos usavam espadas. Os impérios modernos usam títulos públicos. O campo de batalha deixou de ser o território e passou a ser o balanço patrimonial. 3 séculos depois, a dívida se tornou a principal mercadoria do planeta. É como se o mundo inteiro estivesse conectado por um gigantesco sistema circulatório e cada título fosse uma artéria nova que mantém o organismo vivo. A cada poucos meses, o planeta adiciona outro trilhão em dívidas. É um crescimento constante, como um pulmão que nunca para de respirar. Hoje, todos devem, mas todos também emprestam. Governos, bancos, empresas, seguradoras, fundos de pensão, investidores. Todos participam desse labirinto financeiro. Mas, afinal, quem está segurando essa corda tensionada? Vamos começar pelo maior emissor de todos, os Estados Unidos. Grande parte da dívida americana não está nas mãos de estrangeiros. Ela está nas mãos dos próprios americanos. Bancos, fundos de investimento, fundos de pensão e seguradoras compram os mesmos títulos que o governo emite. É como uma nação olhando para o próprio reflexo. O Tesouro emite títulos, os bancos compram, o Federal Reserve recompra quando necessário e novos dólares surgem no processo. Os juros pagos pelos contribuintes se transformam em rendimento para os próprios cidadãos, através dos fundos de aposentadoria, investimentos e até seguros. É um ciclo fechado, um círculo que se alimenta de si mesmo. E o detalhe crucial, mesmo países como Japão e China, grandes compradores, representam apenas uma fatia pequena. A maior dívida do mundo é, em essência, um sistema interno. Esse espelho se repete em todo o planeta. O Japão financia os Estados Unidos financiam a Europa financia países emergentes. E esses emergentes devolvem dinheiro às economias ricas através de reservas internacionais, investimentos e compras de títulos. É uma rotação global de promessas, um carrossel financeiro que ninguém controla totalmente, mas do qual todos dependem. E existe uma regra silenciosa: nenhum jogador pode sair do jogo. Se um cai, todos desequilibram. Mas acima de tudo isso, existe um outro tipo de credor: os mercados. Fundos soberanos, fundos de hedge, bancos multinacionais e bancos centrais
formam uma espécie de Corte Suprema Financeira. Eles não votam, mas decidem. Decidem o preço do dinheiro, decidem quem recebe crédito barato e quem precisa implorar por juros menores. Decidem quais países merecem confiança e quais serão punidos. Quando esses gigantes perdem a confiança, países colapsam, moedas derretem, governos mudam da noite para o dia. A democracia escolhe presidentes, mas são os mercados que definem quem permanece respirando. E acima de tudo isso, estão os bancos centrais. Eles não apenas administram o dinheiro, eles criam o dinheiro. Quando um banco central compra títulos, ele troca números numa tela por papéis reais. E esses números viram dinheiro novo em circulação. É a criação de moeda moderna. Por isso, no mundo atual, todo dinheiro é dívida. Cada moeda carrega um "eu te devo", gravado de forma invisível. Não existe dinheiro neutro, existe dinheiro prometido. O sistema inteiro repousa em um único pilar: confiança. Enquanto ela existe, tudo flui. Quando ela quebra, o castelo revela sua fragilidade. Foi assim na Grécia. Foi assim na Argentina. Foi assim no Sri Lanka. Sempre que a confiança evapora, a engrenagem trava. Quando a confiança some, os juros explodem, os governos implodem e a população paga a conta com desemprego, inflação e austeridade. Mas algo curioso acontece sempre. O sistema se reinicia, novas dívidas substituem as antigas, governos renegociam, esticam prazos, criam novas normas e tudo continua funcionando. É como se o mundo tivesse aceitado que a dívida não desaparece, ela apenas muda de forma. No século XXI, a dívida não foi feita para ser quitada, ela foi feita para ser renovada. Governos trocam dívidas velhas por novas continuamente. O objetivo não é zerar, é manter a engrenagem girando. Alguns países convivem com dívidas superiores ao próprio PIB há décadas e continuam funcionando, porque o sistema foi moldado para isso. Os investidores não esperam o pagamento do principal, eles querem o fluxo eterno de interesses. O aluguel da confiança. E aqui está a ironia maior. Se os Estados Unidos decidissem pagar toda a sua dívida amanhã, o sistema financeiro global entraria em colapso. Títulos do governo americano são tratados como dinheiro de verdade pelos bancos do mundo. Sem eles, faltaria liquidez, faltaria colateral, faltaria estabilidade. Quitar a dívida destruiria o sistema que ela sustenta. Por isso, governos não tentam pagar, tentam administrar. A dívida se tornou o pulso do capitalismo, uma batida que não pode parar. Existe uma frase comum: se devemos a nós mesmos, tá tudo bem. Mas isso é só meia verdade. Os juros saem dos contribuintes e sobem para os detentores dos títulos. É uma transferência silenciosa, de quem trabalha para quem detém ativos. O mundo moderno transformou a dívida em dinheiro, transformou títulos em riqueza, transformou confiança em combustível. Hoje, a linha entre devedor e credor desapareceu. Todos estamos dos dois lados ao mesmo tempo, mas existe um detalhe inquietante. Se um dia a confiança global se romper, a ilusão acaba e o mundo lembrará o que toda dívida realmente é: uma promessa que só funciona enquanto acreditamos nela. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Você acabou de abrir uma porta que a maioria nunca viu. A jornada continua.